Vamos falar novamente sobre o direito do trabalho. O telespectador do Simples Assim assiste às nossas entrevistas e depois também tem algumas dúvidas sobre outros assuntos e sempre manda pra gente. Dessa vez não foi diferente. Uma telespectadora assistiu a entrevista com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado, mestre em Direito do Trabalho, ele é coordenador do curso de Direito do IMES Catanduva, e aí então ela também mandou a sua pergunta. E por isso a gente está de volta aqui no escritório do Dr. Braulio para mais uma vez falar sobre esse assunto. Dr. Braulio, muito obrigada por receber a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, a pergunta veio da telespectadora que pediu para não se identificar. Ela conta que trabalha há 4 anos numa residência como empregada doméstica, mas ela não tira as férias dela naquele mês inteiro, como é de praxe. Sempre que a patroa viaja, a patroa dá folga para ela e depois desconta esta folga dos seus dias de férias. E ela pergunta se isso está correto. As férias, elas não podem ser descontadas dias. As férias, elas vêm evoluindo de uma certa forma, ficaram estáticas por muitos anos, né? E ela sempre, como eu já disse até algumas vezes aqui, ela tinha 2 formas das férias antigamente. 30 dias são 20 dias que a pessoa deveria tirar. Hoje tem aqueles cálculos lá, assim, de número de dias e tal. Porém, as férias uma coisa denominador comum em todas as mudanças de férias: nunca se pode descontar dias, sobretudo naqueles, por exemplo, a patroa vai viajar de quarta a domingo, daí ela concede esses 5 dias para o empregado e o empregado descontado das férias não pode. Isso é bem errado, isso não pode fazer. Cabe a ela, então, que entra em contato conosco, conversar com a patroa para tentar um denominador comum nessa relação. Porque quando as férias não são dadas corretamente, Gislaine, assim, elas devem ser pagas em dobro, porque elas não foram dadas corretamente. Então, portanto, não foram dadas férias e não foram dadas provavelmente dentro do período concessivo, então elas devem ser pagas em dobro, não 60 dias de férias, ela tem que 30 dias, mas o pagamento é em dobro. Se ela quiser dar folga, pode dar folga, mas não vai descontar esses dias folgados das férias. Aqui a trabalhadora tem direito. Não pode descontar jamais. A gente sempre soube em muitas entrevistas com o Dr. Braulio, o direito dos trabalhadores domésticos diferia, né, em alguns pontos daquele trabalhador urbano que a gente chama e de outras categorias. Mas de uns tempos para cá, algumas coisas começaram a ficar muito parecidas. Vamos fazer um review aí, Dr. Braulio, dizer quais são de fato hoje os direitos e os deveres do trabalhador doméstico. Nós temos 3 tipos de trabalhadores no nosso sistema: o trabalhador doméstico, o rural e o trabalhador urbano. O trabalhador doméstico, ele tem um conceito que é aquela pessoa natural que presta serviço para uma pessoa ou família no âmbito residencial e que a atividade do trabalhador empregado doméstico não gere lucro para o empregador. E nós temos o trabalhador rural, que é aquele sujeito que presta o serviço na área rural, pecuária ou agrícola, para um empregador rural. E note bem que não precisa ser nem no sistema considerado pela prefeitura de zona rural, pode ser até dentro da cidade, não importa, desde que seja agricultura e pecuária. Bom, e o que sobrar de trabalhador é urbano. O trabalhador urbano, a CLT é aplicável a ele, consolidação das leis do trabalho, de 1º de maio de 1943. Essa regra, conhecida por nós como CLT, ela é aplicável ao trabalhador urbano. A lei do rural aplica-se ao rural e a lei do doméstico aplica-se ao doméstico. Então, nós temos 3 regras diferentes. Às vezes, a gente vai e busca um pouquinho de ajuda da CLT, para o doméstico, por exemplo, no tocante às férias. A gente vai lá e busca lá dos artigos 129 até o 153 lá da CLT, empresta, mas o doméstico devolve aqueles artigos para a CLT. Isso pode. Tá? Em 2015 houve uma mudança muito drástica, porque antes nós tínhamos o artigo 7º, artigo 7º da Constituição Federal, que dava 33 itens, que a gente chama de incisos, para o trabalhador urbano e rural. Mas o doméstico, ele dava apenas 9 dos 33. Apenas 9. Por que fizeram isso? Aí vai uma crítica bem clara, não tenho papas na língua para dizer. Porque quem escreveu a regra tinha empregado doméstico. Então ele reduziu, claro, né? Ele pensou nele. E
diluiu lá vários direitos dos trabalhadores. Quando chegou em 2015, a gente começou a criar algumas coisas. Apareceu o fundo de garantia obrigatório. Antes era optativo, apareceu o optativo e depois apareceu o obrigatório. Apareceu o obrigatório, de 2015 para cá, se tornou obrigatório o fundo de garantia para o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico, aí apareceu a Lei 150, a Lei Complementar 150, também de 2015, dando muitos direitos ao trabalhador doméstico, como a hora diária de trabalho, jornada, a hora do intervalo, o descanso, se ele dorme no emprego ou não, o descanso semanal remunerado, e apareceram alguns direitos dos trabalhadores que quase chegou perto do trabalhador urbano e rural. Chegou bem perto. Não deu tudo, mas chegou perto deles. Um dos pontos, doutor Braulio, que é a questão do trabalhador doméstico ter direito ao descanso semanal. E muitos trabalhadores querem esse descanso no sábado e no domingo. Tem aqueles que ainda trabalham no sábado e tem o domingo de folga, mas muitos querem ambos, sábado e domingo, como folga. A regra diz que esse dia de folga precisa ser no sábado ou domingo, ou é qualquer dia da semana? Não, ela fala assim, e até teve uma mudança recente, há 2, 3 semanas atrás, o nosso presidente Bolsonaro soltou uma nova medida provisória que alterou algumas coisinhas com relação ao descanso semanal e que pegou também o doméstico, mas preferencialmente deve ser dado aos domingos. O descanso semanal, preferencialmente. Mas nós temos uma situação em que o empregado doméstico, ele pode, a cada 7 semanas, cair o descanso semanal no domingo. E ele pode gozar o descanso semanal em outro dia da semana, desde que não ultrapasse 7 dias seguidos trabalhados. Ele só pode trabalhar seguidos 6 dias. E eu ensino isso dizendo assim, até Deus descansou no 7º dia, portanto, ele não pode trabalhar também. Ele também tem direito a esse descanso dessa regra, dessa maneira. Claro. E o trabalhador doméstico tem alguma regra com relação ao salário dele? Hoje muito se pratica o salário mínimo do Estado, né? No caso do Estado de São Paulo, pratica-se o salário mínimo do Estado. Mas existe algum tipo de regra sobre a remuneração mínima do trabalhador doméstico? Olha, é o seguinte, tem uma convenção coletiva aplicável ao trabalhador doméstico da nossa região, que a sede é em Campinas, mas pega Catanduva, ela aumenta o salário mínimo do trabalhador doméstico. Ela dá um valor maior do que o salário mínimo estadual. Então, porque o salário mínimo federal é 998 hoje, Sim. O estadual do Estado de São Paulo é 1.100 e alguma coisa, 1.100, e aí no caso do outro é um pouquinho maior, 1.200, 1.300 para empregados comuns. Obrigatório ou optativo? Obrigatório. Então, todo empregador tem que seguir o que está lá na convenção. Tem que seguir essa convenção. Sim, é obrigado a pagar este valor de salário. Da nossa região, sim. Além do registro em carteira e do pagamento do fundo de garantia, que outra obrigatoriedade há nesse contrato de trabalho? Via de regra, férias, 13º, respeito ao horário. O trabalhador doméstico hoje em dia ele está com uma jornada diária de 8 horas no máximo e no módulo semanal de 44. Ele está essa regra. E basicamente é isso. Ele não tem muitas diferenças. Basicamente é isso. Ele pode trabalhar 12 por 36. Ele tem uma série de coisas também que ele pode, o doméstico pode fazer. O patrão não se interessa muito por isso, porque o empregado doméstico fica 12 horas lá, ele às vezes não se interessa. Mas no caso de cuidadora, por exemplo, é bastante interessante, 12 por 36. O cuidador é um trabalhador doméstico. O cuidador é um trabalhador doméstico. Todo mundo que trabalha no âmbito residencial é trabalhador doméstico. Tem algumas exceções, como o aviador, né? o aeronauta, que é aquele sujeito que pilota o helicóptero. O sujeito é tão rico, que ele tem um helicóptero dentro de casa. Esse sujeito ele tem uma regra própria, então ele não se aplica às regras do trabalhador doméstico. A exceção de um ou outro desse tipo, todo mundo que trabalha na residência é trabalhador doméstico. Muitíssimo obrigada, doutor Braulio. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado.